Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, a presidenta Dilma ontem lançou um pacote anticorrupção. Na minha preparação aqui do que eu vou falar, inclusive cito o senhor, senador Capiberibe, por experiência sua exemplar no Amapá. Mas a presidenta disse que a corrupção é uma senhora velha. E até é possível. Mas eu quero dizer, como participante de todo o processo de eleição do presidente Lula, eu achava que em 12 anos dava para a gente resolver o problema dessa velha senhora. É possível que seja... Possível não, é uma coisa muito antiga a corrupção. Mas eu esperava que isso tivesse sido resolvido na medida do possível, porque ninguém pode prometer zero. Lamentavelmente, o que a gente está vendo é que não só os 12 anos do governo do PT não foram capazes de resolver o problema da corrupção, como tudo indica que agravou-se o problema. A Petrobras é um exemplo. Mas não é só a Petrobras. Quando formos olhar as outras estatais, vamos perceber profundas manifestações de atos de corrupção. Nós regredimos, nós pioramos em matéria de corrupção. O Brasil melhorou em quase tudo, apesar de ser numa lentidão que nos angustia, especialmente no caso da educação. Mas no caso da corrupção, o Brasil piorou. E a proposta da presidente, apesar de ser positiva como medida que vem como problema trazido para debate, ainda não nos satisfaz. Não nos satisfaz porque nós esperávamos algo mais concreto do que um simples conjunto de medidas. A deficiência desse conjunto de medidas reside, sobretudo, no fato de que a maioria das medidas abarca o caráter da punição, mas não o caráter de evitar que aconteça a corrupção. Óbvio que tem que acabar com a impunidade, e até mesmo acabar com a impunidade diminui atos de corrupção. Mas é preciso estar na base e conseguir impedir. Nós sabemos, o Brasil inteiro sabe, que um dos mais importantes componentes, vetores da corrupção é a chamada Caixa 2 no financiamento de campanha. Por isso, a mais importante, talvez, das medidas é a declaração de Caixa 2 como crime e a tentativa de dar mais agilidade ao judiciário. Grande parte do estímulo à corrupção é de que os corruptos sabem que com o dinheiro podem contratar grandes advogados e adiar indefinidamente seu julgamento. Indefinidamente. Sentem-se, por isso, impunes, porque a justiça se faz de uma maneira que não faz justiça. Explico melhor. A justiça com J maiúscula não se faz porque a justiça com J minúscula se faz, impedindo a grande justiça. Quanto à prevenção, apenas a extensão da ficha limpa aos servidores públicos dos 3 poderes, que é uma excelente medida. Senador Paulo, eu me pergunto, e por que não pô-la em prática antes mesmo da lei ser aprovada? O governo federal poderia fazer um pente fino para ver quantos dos dirigentes, quantos dos funcionários com cargos comissionados, quantos em direção passariam na lei da ficha limpa. Não precisa de lei. A lei é importante para os próximos governos serem obrigados a cumprir. Mas o governo atual já poderia, de saída, cumprir essa excelente medida que está na proposta da presidenta Dilma. Medida, assim como as demais, que estejam ou dependam dessa casa, devem ser votadas imediatamente e em caráter de urgência. Nós não podemos acusar o governo federal de conivente com a corrupção, se aqui nós não aprovamos um conjunto de leis que realmente barrem a corrupção e que punam
aqueles casos de corrupção que nós não formos capazes de impedir. Eu já defendi aqui mais de uma vez que a corrupção, o crime de corrupção devia ser considerado crime hediondo, porque as pessoas morrem por causa da corrupção, ao tirar dinheiro da saúde. O futuro do Brasil é impedido ao tirar dinheiro que deveria ir para a educação. Nós deveríamos, e isso está faltando, e alguns são contra, senador Caperi, estimular mesmo a denúncia em relação à corrupção. Devo dizer, aliás, que eu não entendo como a ABIN não descobriu tudo o que acontece na Petrobras. A ABIN não é apenas uma entidade de informação para fiscalizar os outros países. Nós não estamos nem em guerra. Eu creio que deveria, sim, existir um sistema de informações relacionados aos atos de corrupção, de desvio de dinheiro, de toda forma de cobrança de propina que acontecem dentro do Brasil. Nós deveríamos perguntar à ABIN, não sabia do que acontecia na Petrobras? É incompetência. Sabia e não informou? É conivência. É preciso dar essa tarefa ou à ABIN ou a um órgão ainda mais especializado. Uma das maiores fontes de estímulo à corrupção, senador Capri, e aqui já entra o senhor um pouco, embora ainda não exatamente no que eu quero tocar, é o custo das eleições. As eleições que custaram 5 bilhões em 2014, é claro que é um vetor da corrupção. Eu ouvi ontem um desses senhores que estão com denúncia premiada da Petrobras dizer com a maior tranquilidade: não há contribuição privada à campanha, existe empréstimo aos candidatos para que depois de eleitos eles devolvam isso, provavelmente com juros, correção monetária e mais vantagens ainda. Quando uma campanha custa 5 bilhões de reais, é quase impossível evitar conivência entre financiadores interessados em decisões políticas e candidatos interessados em posições políticas. Nós precisamos, com a máxima velocidade, aprovar a reforma eleitoral. E um dos itens é a redução dos custos de campanha. Nós precisamos democratizar as eleições no Brasil, adotar um regime eleitoral distrital misto que responde a essa demanda, porque reduz o custo para uma quantidade de eleitos, sem acabar com o debate ideológico que exige ir além dos distritos. O limite de gasto por eleição e a proibição do uso da parafernália na TV. Nós precisamos acabar com esse marketing, que além de fazer com que a campanha seja baseada em mentiras criadas por marqueteiros e não pelo discurso do candidato, sumiram os líderes. Os nossos candidatos viraram porta-voz, cada um deles, do marqueteiro. Faz uma pesquisa de opinião para saber o que é que o povo quer ouvir. Entrega-se ao marqueteiro que diz como é que o candidato deve falar. A campanha eleitoral devia ser o candidato sozinho, falando na televisão, olhando para os seus eleitores. Eu até admito que alguns possam não querer correr o risco de falar ao vivo. Gravem o programa, mandem, mas sem truques. O grande Brizola usava isso. A propaganda eleitoral de Brizola era quase toda ele falando. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos acabar com os marqueteiros. Para mim, o maior culpado da crise que atravessa a presidente Dilma é o senhor João Santana. Eu cito o nome. Foi o marketing que fez com que a presidenta Dilma falasse coisas que, ao chegar ao governo, não pôde cumprir. Ela falou primeiro pelos marqueteiros, inverdades, agora tem que falar a verdade pelo ministro da Fazenda. E essas duas coisas se contrapõem. E aí cria esse descontentamento, essa raiva que está levando as pessoas às ruas. O financiamento de campanha, depois de reduzidos os custos, não pode ser por empresas.
Mas também eu não defendo, senhor Capiberibe, que seja por financiamento público de campanha. Tem que ser os simpatizantes, os filiados, os conhecidos, amigos, e no teto. Antes de ontem, o Congresso, ou ontem até, antes de ontem, cometeu mais um deboche com a opinião pública ao aumentar o valor de recursos que vão sair da educação, da saúde, da segurança para os partidos políticos da gente. Isso é um deboche. Eu acho que a gente deveria era acabar com a contribuição pública para os partidos. Os partidos têm que ter seus recursos com base na sua militância. E o PT foi um partido que deu exemplo nesse sentido. O PT conseguia recursos graças à contribuição dos seus filiados, vendendo brochezinhos na rua. E eu vi tanto isso. Perdemos. No lugar, aumentamos, dobramos, se eu não me engano, o já alto. Multiplicamos por 3 vezes, senador Capiberibe. Obrigado por estar me corrigindo. Multiplicamos por 3, no momento de crise. Mas ainda que não fosse crise, ainda que esse país estivesse nadando no dinheiro que prometeram a gente que viria do pré-sal e que muitos de nós sabiam que não ia ser daquela quantidade, mesmo assim, não deveria ter isso. Porque esse dinheiro sai da educação, sai da saúde, sai da segurança, sai das estradas, sai dos portos e vai para os nossos partidos, que precisam disso por conta do custo elevado de campanha. Barateemos o custo, esse dinheiro não será preciso. E vamos, sim, buscar apoio aonde há aqueles... E aqui está me presidindo alguém que viu o nosso partido, 15 anos eu no PT, em que a gente vendia os brochinhos na rua, em que a gente pedia dinheiro às pessoas e funcionava. Porque agora a gente vai buscar, não o PT, todos, dinheiro em empresas, ou grandes contribuições privadas. Temos que acabar com isso. Essa é uma das fontes fundamentais da corrupção. Além disso, outra fonte de uma forma de corrupção é o tamanho que nós temos de cargos comissionados nesse país. 23 mil cargos comissionados havia no final de 2013. Em 2013 eram apenas 17.500, ou seja, quase que dobramos isso em um prazo de 10 anos. Número de ministérios, para que 39 ministérios? Uma parte sem razão de ser, a não ser para facilitar apoio de partido aqui ou ali, que exige ministério para apoiar o governo. Se não houvesse ministério, eles eram obrigados a apoiar porque gostavam ou a ficar na oposição porque não gostavam, mas não seriam comprados com cargos, o que a gente sabe que, no final, torna-se ainda pior, porque quem vende o apoio por um cargo, depois quer outro cargo, depois mais outro, aquilo que o ex-ministro Cid chamou de achacar. Termina acontecendo isso. Nós precisamos adotar o princípio, e esse não está no pacote, de que o secretário executivo de cada ministério seja um técnico de carreira. É assim que funciona em muitos lugares do mundo. E esse técnico dá uma continuidade administrativa. O ministro chega com sua visão política do novo governo, mas não quebra o funcionamento gerencial da instituição. E, de preferência, que seja por um servidor concursado, ao invés de terminarmos aparelhando, que é uma forma de corrupção, aparelhando o Estado por meio de cargos comissionados em grande quantidade. Precisamos mudar o sistema de nomeação dos quadros comissionados, que ainda tem que ter, mas que sejam mais técnicos, que praticamente passem por concurso. Não faz muito tempo, uma funcionária de alto nível do governo, da presidenta Dilma, fez algo que deveríamos espalhar. Ela precisava de alguns servidores, colocou um anúncio pela internet de quem quisesse, se oferecesse, mandasse o currículo. A gente poderia fazer isso mais comumente.
no governo atual, não foi no outro governo que fez essa coisa positiva, não. A gente poderia ir buscar mais técnicos, selecionados e escolhidos por editais. Coloquei editais buscando, procura-se o gerente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Por que não buscar o diretor, o presidente do FNDE entre técnicos de qualidade do setor, inclusive financeiro, bancários respeitados, para que chegue ali quase que numa espécie de seleção de concurso, não para ser funcionário permanente, mas para exercer a função. As empresas privadas não fazem isso? Não dá certo quando procuram executivos entre os melhores e não entre os mais próximos. As empresas que buscam diretor entre os mais próximos estão quebrando. Hoje, as empresas dinâmicas são as que buscam seus quadros entre os melhores, não entre os mais próximos, não entre os filhos do dono. Nós precisamos, sim, de fortalecer a governança das empresas estatais. Nós enfraquecemos. A manipulação, como foi feita com o preço do petróleo ao longo de alguns anos, para dar a impressão que não tinha inflação, é mais responsável pela degradação da Petrobras do que as propinas. As propinas desmoralizaram, mas o que, eu não vou usar o verbo quebrar, porque seria um exagero, mas o que degradou a Petrobras não foram as propinas, degradou financeiramente. Foi a manipulação dos preços pelo abandono de uma governança séria da Petrobras. Mais um ponto, e aí entra, senador Capê, o senhor. Ampliar a transparência na gestão pública, publicizar os atos da administração. O governador Capiberibe teve a experiência, combinou uma forma de dar total transparência nas licitações e trouxe para aqui um projeto nesse sentido. Foi aprovado. A licitação aberta, aonde fica praticamente impossível propina como essa da Petrobras, se tivesse sido feita com essa total transparência. Nós precisamos, e vou ler rapidamente, despartidarizar a nomeação dos dirigentes de empresas, indicando pessoas reconhecidamente ilibadas. Não apenas honestas e competentes, mas que se saiba que são honestas e competentes pela sua vida. Nós precisamos ter um cadastro nacional de corruptos, corruptores e corrompidos, tanto empresas quanto pessoas, que todos saibam que já tiveram envolvidas em atos de corrupção e, por isso, proibidos de assinar contrato com estados por pelo menos 10 anos. Nós precisamos criar uma campanha nos meios de comunicação mostrando quão prejudicial é a corrupção na sociedade. Talvez até mudar o nome de corrupção para ladroagem, para roubo. Em vez de chamar de corrupto, chamemos de ladrões. Porque corrupto camufla a força da palavra. Um pobre coitado que rouba é ladrão. Um executivo que se apropria de propina é corrupto. Não, ele é ladrão. E precisamos de comunicação, sim, propaganda, publicidade, em vez de marketing para dizer o que o governo está fazendo, uma campanha educativa para que se saiba como a corrupção é prejudicial. Não apenas a imagem, mas o funcionamento dos órgãos públicos. É preciso que condenados à corrupção, inclusive juízes, quando aposentados, tenham seus benefícios reduzidos, mas reduzidos drasticamente. Eu apresentei aqui um projeto que quem fosse condenado por corrupção teria aposentadoria de um salário mínimo no máximo. O que a gente vê é o contrário. Quando os juízes são condenados por corrupção, recebem como pena não precisarem mais trabalhar e continuarem recebendo os seus salários que estão no nível do teto do serviço público. Incluir na malha fina, por meio de autodeclaração, todos que ocupam cargo eletivo. Eu já apresentei esse projeto aqui, senador Paulo Rocha, de que foi candidato, eleito, entra na ficha limpa, entra na lista no pente fino,
na malha fina da Receita. E como isso não foi aprovado porque foi declarado inconstitucional, absurdamente, na CCJ, eu fiz uma carta pedindo que, como senador, a declaração de imposto de renda entrasse na malha fina, porque se eu cometer algum erro, eu quero saber o mais rápido possível. Eu não acho que isso é perseguição da Receita. Se for acusado de alguma coisa, é de estar me beneficiando da Receita, me informar dos meus erros. Nós deveríamos, tem cargo público de confiança, político, entra na malha fina, automaticamente. E não quer dizer que seja corrupto. Pode ser um erro e corrija seu erro. Aqui nessa casa, durante anos, nós não pagamos imposto de renda por uma parte do que nós recebíamos. E agíamos corretamente porque vinha sob a forma de uma contribuição não tributável. Nem que quiséssemos pagar imposto sobre aquilo, a gente podia. Anos depois se descobriu que estava errado. Se tivesse passado na malha fina, teria evitado a quantidade de constrangimento e de dinheiro que se teve que pagar. Quem estiver em cargo eletivo ou de confiança tem que ter seus sigilos bancários e telefônicos abertos aos órgãos de investigação. Aí alguns dizem, mas isso atrapalha a vida de um homem ou de uma mulher que trabalha como empresário. Não se candidate. Ninguém é obrigado a se candidatar. Agora, se candidatou, tem que saber que tem algumas obrigações. Eu sou obrigado a botar gravata para entrar nessa sala. Eu posso sim, se quis ser senador, ser obrigado a ter meu sigilo bancário e telefônico aberto. Senão, não me candidate. Nós precisamos criar um 0800 para relatos de caso de corrupção. Podemos até botar o nome, Disque Corrupção. Acabar com a instituição da emenda parlamentar individual, que nós transformamos agora em obrigação do governo de gastar. É compulsório o governo gastar. Eu acho que nem devia ter isso. Adotar o rito sumaríssimo para o processo dos crimes de corrupção. Crime de corrupção não pode levar 1 ano para ser julgado. Tem que ser julgado levando-se todos os ritos, cumprindo todas as regras, mas rapidamente. E, finalmente, senador Capiberibe, lhe passo a palavra, é preciso criar um grupo-tarefa rápido, com poucos membros, 7, 6, 10, aqui nesse Congresso, seja para aprovar rapidamente a proposta que vem da presidente, seja para melhorar essas propostas, ou seja, até para apresentar novas ideias. Nós não podemos agora, que a presidenta mandou para cá um projeto, deixarmos que ele fique aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, sem ser aprovado. Aí, nós estaremos sendo corruptos pela omissão, por não criarmos as bases para esse país não ter corrupção pela ação de alguns que deveriam estar presos, pagando de volta tudo que roubaram. Senhor presidente, eu, para concluir e para não deixar de falar, senador Capiberibe, só para não deixar de falar, porque a minha mania, eu acho que além de tudo isso, é preciso dar mais atenção à educação pública, porque já se comprova que os corruptos são instruídos, mas que um povo instruído não deixa que os instruídos fiquem corruptos. Quando a gente analisa a ordem de classificação educacional por país e a ordem de gestão decente por país, elas se igualam. Noruega, Dinamarca, são países educados e onde a corrupção é mínima. Então é preciso que esse país faça a sua revolução educacional como parte da eliminação da corrupção no território nacional. Volto a insistir. Não porque os não instruídos sejam corruptos, ao contrário, os corruptos são instruídos, mas foram eleitos por uma população que não está atenta, que não lê o jornal com o cuidado, que não vota com o cuidado e que termina fabricando corruptos instruídos por uma imensa quantidade de pessoas que votaram nesses instruídos sem a instrução necessária
para escolher bem. Era isso, senhor presidente, mas eu quero passar a palavra ao senador Capiberibe, que mesmo que eu não der a sua parte, tem o direito, porque eu o citei aqui diversas vezes. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador Cristóvão, mas Vossa Excelência me citou positivamente, então, quando a citação é positiva, não se pode apelar para o artigo 14. Mas eu estava aqui na página de transparência da Controladoria Geral da República, que eu queria saber o preço do pano de chão comprado pela Universidade Federal de Santa Catarina, o ano passado, mas engatou aqui, eu não consegui. Mas são tantos os passos para me chegar lá. Essa página aqui está na internet desde o dia 27 de maio de 2010, um ano depois que nós aprovamos a Lei da Transparência, a Lei Complementar 131, que foi aprovada aqui no Senado em 2004, depois da Câmara aprovou em 2009, e foi promulgada dia 27 de maio e dava um ano de prazo para que todos os órgãos públicos colocassem em tempo real as suas receitas e despesas detalhadas na internet. São muitos passos até eu chegar ao pano de chão da Universidade Federal de Santa Catarina, eu pedi aos consultores do Senado que desenvolvesse um aplicativo para que qualquer cidadão pudesse, com muita rapidez, encontrar o preço do pano de chão lá comprado pela Universidade Federal de Santa Catarina. O problema da transparência dos gastos públicos ela é real, ela existe. Os gastos estão todos disponíveis, mas o cidadão não tem paciência e está se usando a internet para tantas coisas, menos para aquilo que é fundamental, que é acompanhar os gastos públicos. Vossa Excelência, senador Cristóvão, levantou uma questão que me deixou, eu diria, atônito, não é? Essa triplicação dos gastos do fundo partidário, incluído no Orçamento Geral da União, que vergonhosamente foi aprovado com quase 3 meses depois, foi agora no dia 17, 2 meses e 17 dias, nós tínhamos que ter esse orçamento já em execução desde o 1º de janeiro desse ano. Só agora nós aprovamos. O Congresso que faz isso só pode ter 9% de aprovação e 91% de desaprovação. Como é que o Congresso Nacional leva tanto tempo depois de iniciado o ano fiscal para aprovar aquela peça fundamental que vai mexer com a vida das pessoas, que é o orçamento? Que vai dizer se tem saúde para garantir a Bolsa Família, se vai dizer que se tem dinheiro lá para garantir o remédio para o combate à dengue, para o combate às doenças. Esse orçamento foi aprovado sem que ninguém tivesse acompanhando. Estava todo mundo acompanhando a novela das 8 e o Congresso votando aqui o orçamento. Eu acho que a presidente Dilma, e aí eu vou fazer um apelo à presidente Dilma, que vete essa triplicação do recurso do fundo partidário. Muito bem, senhor. Vamos lá, vamos fazer o apelo hoje à noite lá, o veta Dilma, é uma coisa concreta. Muito bem. Que eu acho difícil vetar, senador Paulo Rocha, é difícil vetar, não é? Porque ninguém deu um pio, nem oposição, nem situação. Quando eu vi 10 horas da noite, que ainda tinha gente falando, eu estava num outro compromisso, fora daqui, eu queria voltar para poder me manifestar e dizer, olha, eu não concordo com isso. Mas nenhuma liderança se manifestou naquele momento. Eu aproveito essa oportunidade que Vossa Excelência levantou essa questão para me manifestar. Uma outra questão que Vossa Excelência levanta com muita precisão é a profissionalização da burocracia pública. Eu estou trabalhando exatamente uma PEC. Não sei como fazer, eu digo, olha, vamos fazer uma PEC para reduzir os cargos de livre nomeação. O ministro, quando chega no ministério, ele não precisa levar do porteiro a ele, como acontece hoje. Nos estados, a mesma coisa. Entra um governador, aí ele leva desde o chefe da portaria, do protocolo, até o diretor de todas as repartições públicas. Toda a gestão pública é feita com gente que nunca administrou. Aí ele passa 2 anos para aprender a governar. E olha o tamanho do prejuízo. E depois disso, uma parte da corrupção está em função do loteamento de cargos públicos. Então, vamos profissionalizar, tem modelo. Eu estou estudando o modelo francês.
Na França, o ministro chega, ele só pode levar 3 assessores, o chefe de gabinete dele, mais 2 assessores para poder acompanhar as transformações políticas que ele vai implementar em nome do governo que ele assumiu. O Estado continua igual, funcionando, não para absolutamente nada. Aqui não para tudo. E para por meses, não é? Até acertar o passo. Eu acho, senador Cristóvão, que nós temos que apresentar essas ideias que o senhor está colocando aí. Nós temos que colocar ela em forma de projeto de lei para trazer para discutir aqui. Olha que coisa mais... A pantomima de ontem, da reforma política, aquilo é uma pantomima. Aquilo não existia. E no Colégio de Líderes, a gente tinha definido que a prioridade era o fim da reeleição. Claro. O fim da reeleição juntava todos nós. Senador Paulo Rocha, o fim da reeleição tem 90% aqui de aprovação dentro desse Senado. Não. Vamos primeiro votar a desincompatibilização, depois a gente acaba com a reeleição. Aí nós perdemos uma tarde toda ontem. Não é? Uma tarde de angústia, né? Porque não terminou em nada. Por último, senador Cristóvão, eu queria... Porque eu acho que nós temos ideias que se afinam, não é? Essas mobilizações são parecidas com aquelas lá de trás, com as diretas já. E as diretas já que deram origem a esse pacto político que hoje está esgotado. O pacto político está esgotado porque ele é fundamentado nisso, não é dando o que se recebe, no loteamento de cargo público, na compra de apoios, não é? Numa legislação eleitoral frouxa. Esse modelo acabou e o povo está na rua de novo. O povo quer uma mudança. Essas mobilizações, elas são feitas em função das diretas. A direta foi o começo e agora é o recomeço. E eu acho que nós aqui temos uma responsabilidade muito grande. Não podemos esperar só que venha do outro lado da rua, daqui do Congresso. E eu vejo nós, senadores, muito apáticos, muito recuados, não é? Porque nós podemos trazer ideias como essa de profissionalização da burocracia pública, trazer para cá, votar, ir para reunir com os deputados, não é? Nós vamos reunir quinta-feira que vem, com a bancada do Senado e da Câmara, para poder discutir a reforma política, para a gente poder combinar uma ação conjunta do Congresso Nacional. Desculpa se eu me alonguei, muitíssimo obrigado. Não, senador, foi perfeito e eu agradeço e quero dizer que tem todo o meu apoio para esse apelo à presidenta Dilma para que vete esse aumento no fundo partidário. Eu creio que isso é mais um deboche, como a gente tem feito repetidas vezes. E ontem, o que o senhor chamou de pantomima, na verdade eu vou chamar de brincadeira mesmo. Brincadeira. Aquele tipo de discussão de umas coisinhas pequenas, penduricalhos, que não vão mudar nada. E até mesmo era impossível, porque se tira o governador, vai tirar o vice-governador, todos os deputados são candidatos, e quem é que vai assumir o Ministério Público? O juiz? E no caso das prefeituras? E aí a gente sabe, como o senador Aziz falou aqui, que vai ser acordo para eleger um prefeito que queira ficar aqueles 8 meses até o final do mandato. Eu quero que está aqui o meu apoio. Espero que outros senadores, senador Paulo, peçam à presidente para que vete. Eu acho que ela, inclusive, ficaria muito bem no filme se vetasse essa decisão. E eu quero ver se vamos conseguir, se conseguiriam derrubar esse veto dela depois. Era isso, senhor presidente.